Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como será o segundo semestre de 2020 para os condomínios. Esse é um exercício que eu trago dois síndicos renomados para a gente fazer aqui com você, telespectador. Do Rio de Janeiro, o síndico profissional Fúvio Stagi. Fúvio, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço o convite mais uma vez. E a síndica profissional também renomada aqui do estado de São Paulo, Taula Armentano. Seja muito bem-vinda ao programa novamente. Obrigada, Ricardo. É um prazer e um privilégio esse convite. Vamos que vamos. Taula, começar com você. Ontem você falou pelo telefone e a gente falou que a gente precisa falar do segundo semestre, do que vem pela frente. O que a gente está encarando nesse momento, a gente já meio que já sabe o que está acontecendo, já está tomando algumas ações. O que você prevê para o segundo semestre? Qual que é a sua visão como síndica? Então, como eu comentei, né? Os condomínios passaram nessa primeira fase aqui de Covid, que foi anunciado toda essa pandemia, tomando uma série de medidas para a gente fazer a contenção aí do vírus, para que a gente não tivesse um aumento ainda maior de contaminação, né? Então, eu queria até dizer aqui que os síndicos assumiram um papel muito importante, né? E se a gente for parar para ver, pelo menos aqui em São Paulo, os decretos não abordam especificamente os condomínios. A gente tem outros lugares, outros municípios, como, por exemplo, Santana de Parnaíba, está no decreto, especificamente condomínio. Então, isso nos ajuda, né? Então, deixar aqui esse recado que seria muito importante que as pessoas atentassem, o governo atentasse, que eles mandaram todo mundo para dentro de casa, né? Exato, e a maioria mora em condomínio, né? Exato, grande parte hoje do território nacional vive em condomínio. Então é de extrema importância que a gente tenha isso valorizado quando eles forem colocar aí nos decretos qual é o caminho a seguir para que nós síndicos tenhamos mais força ainda de ajudar no combate da doença. Então, isso é uma coisa, os condomínios estão bem orientados, existe uma série de matérias, vocês mesmos fizeram aqui no Condomínio em Pauta várias instruções para que os síndicos soubessem como agir, mas e agora, como fica daqui para frente, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vai enfrentar, já está enfrentando uma questão financeira grave, né? A gente aqui em março, abril, ainda não tinha sentido a inadimplência chegando tanto quanto estavam já falando, mas agora os moradores estão perdendo, de fato, o poder de receita, de recebimento, e isso impacta totalmente no condomínio. Então, para o segundo semestre, a gente vai ter que estar muito estruturado com um novo planejamento orçamentário, né? Um planejamento orçamentário que vise equilibrar receita e despesa. Então, a gente já vai ter aí indicadores desses meses para que a gente possa atuar e aí sim trazendo reduções efetivas para o condomínio. Perfeito. Eu vou te interromper para trazer o Fúvio para o assunto aqui. Fúvio, acredito que a crise econômica, eu tenho falado isso, a gente tem vivido um medo da crise econômica nesse momento, mas a crise econômica vai chegar mais fortemente no segundo semestre. Exato. Você acredita que, como síndico, esse é o grande desafio que nós teremos? Eu acho que também. Eu tenho um dado aqui exatamente desse vez, e não concordo, mas compartilho aqui com a Taula. Realmente, em março e abril, a gente praticamente não sentiu inadimplência também aqui. Esse mês, eu tive um dado aqui, a gente gera mais ou menos, em média, 5 mil boletos por mês. E a gente tem um relatório dos boletos liquidados. Então, esse mês aumentou a minha inadimplência em 500 boletos, ou seja, 500 condôminos já deixaram de pagar condomínio no mês de maio. Então, a gente 10%, média... aumentou 10%? 10%. Aumentou 10%. Tá. Exatamente. Aumentou 10% a inadimplência. Mas eu acho que o grande detalhe que a gente tem que trabalhar agora é fazer um equilíbrio do pulmão com a razão. A gente precisa achar um meio termo de como fazer essas pessoas viverem melhor hoje. Eu acho que é a grande questão agora do segundo semestre, né? Principalmente dos idosos não poder ver seus filhos, seus netos trancados dentro de casa, todas as áreas comuns de condomínio fechadas.
vi uma matéria semana passada, retrasada, Fortaleza foi decretado lockdown, e aí o lockdown vale para dentro do condomínio também, ninguém pode caminhar nas áreas comuns do condomínio. Então, Ricardo, eu acho que além do financeiro, tive notícia também que já está começando a ter suicídio em São Paulo, de idosos. Eu acho que além do financeiro, a gente vai ter que achar, para mim é um grande desafio. O financeiro a gente olha o número, dá um jeito. Mas a gente achar esse meio termo das pessoas estarem trancadas dentro de casa e a gente oferecer alguma qualidade de vida melhor para as pessoas. Taula, você... Agora vamos falar de previsão, né? O que você acha que... É lógico, a gente está hoje gravando aqui dia 20/5, né? 20 de maio de 2020, isso pode mudar amanhã, tudo tem mudado muito rapidamente, mas eu acredito que mais uns 60 dias as coisas devem começar a ser liberadas. Estou falando agora falando de São Paulo, né? O Fúvio, ele atua mais no interior do Rio de Janeiro, e é uma situação um pouco diferente. A gente sabe que o interior não está tão rígido na maioria dos interiores. O que você vê com essa... O que você imagina de previsão e o que isso afeta o síndico diretamente? Então, até pegando o gancho do que o Fúvio falou, a qualidade de vida no condomínio, ela está ligada a questões tanto de convívio, né, quanto a questões financeiras. Não tem como uma pessoa estar tranquila, ainda que você tente fazer atendimento, que você disponibilize ajuda, que a gente está fazendo nos nossos condomínios, depois eu até queria falar um pouquinho sobre isso, se a pessoa estiver vivendo uma necessidade quase que de fome. E isso é uma realidade. As pessoas estão perdendo muito rápido o poder aqui em São Paulo de receita, porque está tudo fechado há muito tempo. Então, assim, né, Ricardo, a gente, foi o que eu falei, a gente uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, a gente consegue contar muito com a colaboração do condômino. Mas passado disso, a gente já começa a viver no condomínio situações muito críticas de convivência. O barulho, o caminhar da pessoa de cima incomoda. Né? A gente está vivendo, só um parêntese, eu vou entrar na sua pergunta especificamente, mas Sim. A gente está vivendo situações no condomínio de vizinhos incomodados que sobem quase que para agressão com outro vizinho. Então, a tolerância está muito no limite. Então, nosso trabalho também é muito nessa conscientização, muito nessa atuação do condômino sentir que a gente está aqui para ajudar. Então, eu tenho intermediado muito, mais do que nunca a gente tem feito essas intermediações, essas mediações de um condômino com o outro. Agora, falando aí do cenário, né, a gente tem que pensar de 2 formas, né? Eu sempre penso muito nesse planejamento antecipado. Então, assim, se as coisas melhorarem e a gente voltar a ter a flexibilização que havia sido anunciado há 2 semanas atrás, que aconteceria aqui em São Paulo. Então, a gente também tem que começar a pensar, vamos flexibilizar obras. A gente tem vários condôminos que paralisaram obras em decorrência da nossa questão da supremacia aí do cuidado com a vida, né, que está acima de qualquer direito constitucional, né? Então, assim, eu acho que a gente vai começar a ter que passar para esse olhar. Então, como a gente vai fazer as liberações das obras? Por exemplo, continuando com a quarentena. Então, a gente já pensou, nos condomínios que eu atuo, olha, nós vamos liberar uma por torre ou uma quantidade de prestadores de serviço podendo tá atuando aí dentro do condomínio e, consequentemente, vamos liberar uma área comum para aquele condômino que está trabalhando, poder ir com seu computador e continuar a sua atividade, para que a gente tente acomodar aí as 2 situações, de quem está em casa e precisa de sossego para trabalhar, mas de quem também não aguenta mais, financeiramente falando, manter uma obra paralisada, tá? Mantendo aí 2 aluguéis, 2 custos de condomínio, muitas vezes. Então, o síndico, nesse momento, ele vai ter que começar a ter medidas de planejamento, de segurança, de asepsia, de limpeza, de procedimentos para que o condômino siga e mantenha o resto da coletividade em segurança, mas não deixe de atender também essas necessidades. Fúvio, você falou do cuidado, né, com a cabeça, né? E a gente, inicialmente, a maioria do Brasil começou a fechar tudo. Vamos fechar tudo porque
quanto mais fechadas as áreas comuns, menos chance de as pessoas ficarem doentes, né? De pegarem Covid ou de chegarem a falecer por conta disso. Mas existe uma preocupação, realmente. Milhares vão morrer de Covid, já estão morrendo, o que é muito triste, mas acho que um outro ponto da preocupação que você citou aqui é que milhões talvez fiquem doentes mentalmente, né? Crise de ansiedade, depressão ou coisa similar a isso. É isso que você está falando? Talvez de um bom senso, de uma possibilidade de uso de uma área comum, com uma limpeza, uma higienização extra, com regramento diferenciado, alguma coisa nesse sentido? Eu falo até por mim. Eu moro num condomínio que tem 4 quadras de tênis. Está tudo fechado. Eu jogo tênis, meu filho joga tênis. Moramos na mesma casa, vivemos juntos. Por que eu não posso bater uma bola com ele? Entendeu? Qual é o risco que isso vai trazer? Eu achei até legal. Semana passada, o Márcio Raschkowski botou no grupo lá, gente, como é que vocês estão fazendo aquele jeito dele, né? Eu estou sendo pressionado para liberar as quadras de tênis. Como é que vocês estão fazendo? E aí vem epidemiologista falar, mas pode passar pela bolinha, né? Pode ter o contato. Mas então cada um leva a sua bolinha, que na hora de sacar segura. Então está começando Eu vejo por mim, eu e meu filho jogam. Se a gente for lá jogar, como é que faz? Mas aí eu vou abrir um precedente para todo mundo. Então vamos criar a regra. Só pode jogar pessoa da mesma família, só pode fazer jogo de simples, não pode ter gente de fora do condomínio, convidado, não pode ter jogo de dupla, vai ter que fazer o agendamento pelo aplicativo, 1 hora para cada um, entendeu? Higienização das áreas, né? Tem talvez... mas assim, especificamente da quadra de tênis, vamos higienizar o quê? Sim. Entendeu? Botar um dispenser de álcool em gel ali. A higienização das áreas também. Mas na academia de ginástica eu já acho muito complicado. Entendeu? Eu acho que teria que ter uma pessoa ali, para uma pessoa malhar 2, e um ASG, né, um auxiliar de serviços gerais ali, está realmente fazendo o tempo todo, porque se a gente deixar que a pessoa faça, eu acho que fica subjetivo, né, a higienização. De repente está higienizado para você, mas não está higienizado para mim. Então, eu acho que aumentaria muito o custo. Piscina também é a mesma coisa. O cloro mata. Beleza, mas é a espreguiçadeira e o corrimão da escada. Então, e lembrando, eu queria te interromper, Fulvio, mas uma coisa que a gente tem que pensar é que hoje o brasileiro, né, é um povo, nós, e aí eu me incluo e estou incluindo todo mundo, não estou me excluindo, somos um povo metido à besta, a gente não faz muita coisa, né? A gente tem doméstica para tudo, tem faxineiro para tudo, e por que não, quando você usar a área comum, você limpar, ter um pano ali, um álcool, ter essa participação? Acho que está na hora de mudar alguns costumes também, e não tudo eu limpei, eu usei, o faxineiro, vem limpar aqui para mim. Não, pega o seu pano, limpa. Eu acho que esse incentivo da participação e de mudança de cultura também é importante para esse momento. Mas a mudança de cultura, com certeza, já está ocorrendo. Isso aí a gente já está vendo que está ocorrendo isso. Eu acho que esse ponto, e eu costumo dizer sempre, não tem espaço para amador mais nesse nosso mercado, Ricardo. Entendeu? A gente já não tinha, agora acabou. Agora acabou, porque a gestão de conflitos que a gente está tendo que ter, né? A gestão financeira que a gente está tendo que fazer, acabou o amadorismo, entendeu? Vai ficar aí até o meio do ano. Depois, não dá não, o pessoal vai pirar. Quem não tiver estrutura vai pirar. E a gente está correndo um sério risco de o seguinte, a gente já está escutando falar, não, vamos tirar o síndico profissional daqui, eu mesmo vou subir, que já é um valor a menos para o condomínio, entendeu? Para reduzir o custo do condomínio. Mas se não tiver preparo para segurar essa barra aí... Não, vai reduzir mesmo, vai reduzir nos primeiros meses. Espera 6 meses para ver o quanto isso vai custar. Então, exatamente. Eu te interrompi naquela hora que você já estava fazendo a segunda parte, que ia falar do extremo, se tudo for fechado. A gente teve algumas cidades, alguns estados, né? A gente tem, acho que São Luís, que foi decretado lockdown, a gente tem alguns outros, principalmente no Norte e Nordeste, né? Acho que São Paulo, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, ainda não temos nenhum caso. Mas aqui já tem 10 estados, né? 10 estados brasileiros estão aqui em Dallas. Ricardo,
Rapidinho, eu estou em Barra Mansa agora, no escritório aqui da filial aqui. Barra Mansa está fechado. Para entrar aqui na cidade, eu tive que entrar com comprovante de residência, comprovante, uma conta de luz aqui do escritório. Está fechada a cidade. E aí a gente tem que, principalmente a gente está falando com 2 síndicos do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, e aí falando da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, que estão com grande possibilidade de acontecer isso, né? De ter decretado lockdown por que seja 15, 20, 30 dias, ninguém sabe. Eu quero tratar esse assunto com vocês no segundo bloco. Eu vou chamar o intervalo e vou voltar no segundo bloco para a gente falar sobre isso e mais algumas coisinhas sobre o segundo semestre de 2020 para os condomínios. Então, vocês me aguardem e você que está em casa, sexta-feira terá esse assunto, essas respostas e muito mais.